Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Nestlé anuncia corte de 16 mil empregos em um plano global de reestruturação. A Netflix e o Spotify fecham uma parceria inédita no setor de streaming. O Instagram reforça regras para proteger menores de 18 anos na plataforma. Krispy Kreme expande em São Paulo com 2 novas lojas. E mais, o vice-presidente da chinesa Kita revela ao Business os planos do lançamento do aplicativo de delivery no Brasil. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. A gigante suíça Nestlé decidiu cortar 16 mil empregos em todo o mundo. A fabricante das bebidas Nescafé, dos alimentos para animais Purina, entre outras marcas muito conhecidas do setor alimentício, anunciou que os cortes ocorrerão nos próximos 2 anos e fazem parte de um plano para reduzir custos e recuperar desempenho financeiro. O novo CEO da Nestlé, o Philipp Navratil, foi duro ao anunciar as demissões. Ele, que é um veterano da empresa, disse que a companhia não pode aceitar perder participação de mercado nunca e é preciso lutar. Quando ele fala lutar, é lutar para aumentar os volumes e o fluxo de caixa livre, reconquistar essa participação de mercado que ele está batendo, reduzir a dívida e preservar os dividendos. A empresa também informou que aumentou a meta de corte de custos para 3 bilhões e 760 milhões de dólares até o final do próximo ano. Vocês acham que os investidores gostaram ou não gostaram? Gostaram e muito, porque as ações do grupo suíço subiram mais de 8% na Bolsa Suíça, um dos melhores desempenhos da história, com os investidores otimistas com essa mudança na meta de contenção da Nestlé e também com o anúncio do CEO de que as vendas trimestrais foram melhores do que o esperado. Agora a gente precisa relembrar, a vida nos últimos tempos não anda muito fácil para a companhia. No mês passado, a gente deu aqui no Business, a Nestlé demitiu o então CEO, o Laurent Fraiche, após uma investigação sobre um relacionamento não divulgado com uma subordinada direta. E pouco depois dessa demissão, da demissão do Fraiche, o presidente do Conselho de Administração da companhia, o Paul Bulcke, renunciou ao cargo antes do tempo. A Nestlé ainda enfrenta dificuldades externas, como outras fabricantes de alimentos, incluindo o aumento dos custos das commodities e o impacto negativo das tarifas dos Estados Unidos. A empresa disse em julho que compensou os custos mais altos relacionados ao café e ao cacau com aumentos de preços. A Nestlé afirma que a redução de empregos deve gerar uma economia anual de 1 bilhão e 250 milhões de dólares até o fim do próximo ano. Agora chamou a atenção de uma frase do novo CEO, do Philipp Navratil, dizendo o seguinte: o mundo está mudando e a Nestlé precisa mudar mais rápido. E uma parceria que vai unir 2 gigantes de tecnologia e entretenimento no mundo. A Netflix anunciou um acordo com o Spotify e vai adicionar alguns dos principais videocasts, os mais populares do serviço de streaming de música, a partir do início de 2026. Essa nova parceria de distribuição mira expandir a linha de entretenimento da Netflix e atrair novos públicos. O co-CEO da Netflix, o Ted Sarandos, que também integra o conselho da Spotify, já havia afirmado que videocasts provavelmente encontrariam espaço na plataforma. Séries, por exemplo, produzidas pelos produtores The Ringer e o Spotify Studios, incluído o The Bill Simmons Podcast, passarão a ser publicadas simultaneamente nas 2 plataformas, inicialmente nos Estados Unidos, com uma expansão posterior para outros mercados. O segmento de podcasts não para de crescer.
Originalmente um meio apenas de áudio, ele tem migrado cada vez mais para vídeo, na tentativa de alcançar mais pessoas e aproveitar, atenção, os algoritmos, esses algoritmos que ditam os rumos dos usuários nas plataformas como o TikTok, o YouTube e o Instagram. O próprio Spotify, que é pioneiro no streaming de música e uma das primeiras companhias a apostar no podcast, mudou e converteu a maior parte dos seus programas originais para o formato de vídeo e criou, inclusive, um programa para incentivar criadores do YouTube e outras plataformas a publicarem os seus conteúdos. O cofundador e CEO do Spotify, o Daniel Ek, afirmou que mais de 430 mil videocasts estão hospedados no Spotify e que mais de 350 milhões de pessoas já assistiram a esse tipo de conteúdo. Se assustou com esse dado? Presta atenção no dado do YouTube, do Google, porque estima-se que 1 bilhão de pessoas assistem a podcasts na plataforma todos os meses. E as ações do conglomerado francês LVMH, dona de marcas como Louis Vuitton, Dior, dispararam na última semana, impulsionando todo o setor de luxo europeu. Aliás, os papéis subiram mais do que em qualquer outro momento, em quase 25 anos, depois que o grupo registrou um retorno ao crescimento das vendas. Os papéis chegaram a disparar até 14% em Paris, o maior ganho intradiário desde setembro de 2001. E todo mundo fica de olho na LVMH porque ela é uma espécie de termômetro do setor, tanto é que a subida dela impulsionou as ações de empresas de luxo em várias regiões. A divisão de vinhos e destilados da LVMH, que enfrentou 2 anos e meio de queda nas receitas, registrou crescimento, impulsionada pelo reabastecimento de champanhe nos Estados Unidos e pelas vendas de vinho rosé. O maior grupo de luxo do mundo, liderado pelo bilionário Bernard Arnault, manteve os seus investimentos mesmo com a desaceleração dos últimos trimestres. No início deste ano, a Louis Vuitton passou a oferecer maquiagem, vendendo batons de 140 euros, equivalente a quase R$900, e ela justifica esses lançamentos e diz que isso, de alguma forma, ajudou a aumentar o fluxo nas lojas. E a Gol Linhas Aéreas anunciou uma reorganização societária que pode resultar no fechamento do capital da companhia e na saída da empresa da Bolsa de Valores. A proposta, que será votada pelos acionistas em novembro, prevê a incorporação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes e da Gol Investment Brasil pela Gol Linhas Aéreas SA, que é a empresa de capital fechado. Segundo a companhia, a mudança tem como objetivo simplificar a estrutura do grupo, reduzir custos e buscar sinergias operacionais. Para viabilizar o processo, será realizada uma oferta pública de aquisição das ações que ainda estão no mercado, limitada a R$47.250.000. A Gol é controlada pelo grupo Abra, também dono da colombiana Avianca, que aumentou a sua participação para cerca de 80% após o processo de recuperação judicial concluído em junho. Com esses novos aportes, apenas 0,78% das ações da Gol permanecem em circulação na B3, abaixo do mínimo exigido pela Bolsa, que deu prazo até janeiro de 2027 para a empresa corrigir a situação. Esse anúncio ocorre após o fim das negociações de fusão entre a Gol e a Azul, encerradas no mês passado, sem avanços significativos. Segundo o Grupo Abra, mudanças no cenário de mercado e também a falta de progresso nas conversas levaram ao encerramento das tratativas. E o Instagram anunciou novas regras para usuários menores de 18 anos. E tudo com o objetivo de limitar o acesso a conteúdo considerado inapropriado, incluindo postagens com linguagem forte, acrobacias arriscadas e contas que promovam conteúdo explícitos para menores de 18 anos.
A plataforma usará inteligência artificial para classificar conteúdos seguindo padrões PG-13, conhecidos da indústria cinematográfica, alinhando suas políticas a critérios familiares e independentes. Os adolescentes serão automaticamente incluídos nas novas configurações e não poderão alterá-las sem consentimento dos pais. Uma opção chamada conteúdo limitado permitirá que responsáveis ajustem ainda mais a filtragem. As mudanças seguem críticas e processos judiciais contra a Meta, que enfrenta acusações de não proteger adequadamente os jovens de predadores e conteúdos perigosos. A empresa já havia criado contas especiais para adolescentes e bloqueado menores de 16 anos de transmissões ao vivo. Um gigante do delivery no mundo está chegando no Brasil e promete embaralhar o setor. Eu estou falando da chinesa Kita, a marca internacional da Meituan, que por acaso é a maior empresa de delivery de comida do mundo, que atende 80 milhões de pedidos por dia. Pois ela planeja lançar a operação até o fim do ano em São Paulo, onde vai disputar com a líder do setor, o iFood, a também chinesa 99 Food e com o colombiano Rappi. A empresa, a Kita, já fez mais de 1.000 contratações no Brasil desde maio, quando anunciou a vinda para o país. Eu vou conversar neste momento com o Danilo Mansano, vice-presidente da Kita. Obrigado pela presença aqui no Business. A Kita, ela chega ao Brasil com um investimento robusto, de 5 bilhões e 600 milhões de reais nos próximos 5 anos. Qual será o destino desse dinheiro? Bruno, boa noite. Primeiro, obrigado e um prazer estar com você aqui no Business e com os espectadores da Jovem Pan News. O objetivo da Kita no Brasil é conseguir fazer o mercado crescer. A gente entende que existe um potencial do mercado mais do que dobrar em 2 anos. E esse valor é para não somente montar um time, como você bem citou, já superando a casa dos 1.000 funcionários aqui na nossa operação brasileira de maneira pré-operacional, mas também para trazer infraestrutura que o mercado de delivery no Brasil ainda não está acostumado e que a gente desenvolveu no nosso mercado doméstico lá na China. A operação, ela começa, eu dei o valor aqui em São Paulo, até o final do... O valor não, a previsão, até o fim do ano em São Paulo. Mas vocês estão fazendo pilotos, aí vai começar daqui a pouco, no dia 30 de outubro, em Santos e São Vicente. São 2 cidades escolhidas para serem testadas por vocês. Aliás, propósito, Danilo, por que, afinal, a escolha dessas 2 cidades para essa espécie de piloto de vocês aqui no Brasil? Tem dois motivos principais, ou 2 grupos de motivos. O primeiro, Santos, tem o maior porto do hemisfério sul, então uma cidade acostumada com o ambiente internacional, muito receptiva a outras culturas. A gente também tem São Vicente como a cidade mais antiga do Brasil, ou por que não falar a primeira cidade do Brasil. E aí, obviamente, a gente aqui dentro fala, por que não começarmos pela primeira cidade do Brasil? Do ponto de vista operacional, tem uma oportunidade muito interessante da gente aprender o que é a realidade do perímetro urbano próximo ao litoral brasileiro, porque boa parte da expansão vai passar também por esse aprendizado que a gente vai ter e, óbvio, estar próximo de São Paulo. A gente tem nosso escritório, a nossa sede aqui no Brasil, fica aqui em São Paulo. Santos e São Vicente também tem uma característica muito interessante. A maior parte dos pedidos vindo de estabelecimentos pequenos e de médio porte. E foi assim que a Meituan na China desenvolveu boa parte dos seus produtos para conseguir fazer com que o mercado expandisse. Então a gente vai ver um cenário muito semelhante e aí em caráter de piloto para a gente poder aprender o que a gente precisa iterar para vir para São Paulo ainda esse ano e depois expandir a nossa operação por todo o Brasil. Danilo, o Danilo Mansano, você tem uma responsabilidade entre várias de fechar parcerias. Então eu estou falando com a pessoa mais do que certa aí para nos falar como é que tem sido a receptividade dos restaurantes, Aliás, a propósito, quantos restaurantes foram cadastrados até o momento por vocês?
Então, falando em Santos e São Vicente, a expectativa, como você bem citou, a gente vai lançar a operação no final desse mês, no dia 30 de outubro. Operação essa que já tem um time dedicado há mais de 3 meses fazendo o cadastramento de restaurantes na região. São mais de 1.000 restaurantes entre Santos e São Vicente cadastrados para o lançamento. São mais de 2.000 entregadores também cadastrados para essa operação. E a recepção muito boa para o nosso lado, né? Então, o mercado de food delivery, ele passa por uma situação única no mundo, que é um monopólio em que o player que ocupa essa posição detém mais de 80% do market share do mercado. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, aqui, uma oportunidade de ter uma alternativa e aí sim uma receptividade muito boa para com a Kita e o nosso time conseguindo fechar uma quantidade de parcerias bem interessante para o nosso início de operação. Danilo, você trouxe um dado extremamente importante. A gente tem uma empresa brasileira que comanda 80% do setor de delivery no Brasil, no caso é o iFood. Qual que é o plano de vocês, Danilo, para quebrar esse número, para vocês ganharem mercado neste país? Primeira coisa, a gente entende que o mercado pode mais do que dobrar de tamanho em 2 anos. Isso passa por o mercado, o risco disso não acontecer, ele passa pelo fato do mercado ainda possuir o que a gente chama de exclusividades ou bloqueios, né? Então, a gente, primeira coisa, se apresenta como a plataforma que não tem qualquer tipo de exclusividade junto a restaurantes. Ou seja, a gente fala para os nossos restaurantes, eles têm que trabalhar com todas as plataformas e todo dia fazer a escolha de quem melhor serve eles, para no dia seguinte eles resolverem abrir a plataforma que for de melhor agrado deles. Então, isso internamente faz com que a gente desenvolva uma operação que foca bastante em atender da melhor maneira possível todo o santo dia. Do ponto de vista de proposta de valor, como atacando primeiro à frente dos restaurantes, chegamos com uma proposta que é mais atrativa do que o líder em relação às taxas que são cobradas dos restaurantes para poder ter um canal de vendas na plataforma. Segunda coisa, que a gente sabe que no mercado brasileiro, o que quebra estabelecimento comercial de pequeno e médio porte é menos a margem, mais o fluxo de caixa. Então, chegamos também com a capacidade dos restaurantes conseguir receber ou antecipar os recebíveis em 7 dias. Hoje, o que é o comum no mercado são 30 dias. Se você quiser sacar antes, você tem que pagar uma taxa. A gente não vai ter essa cobrança de taxa. E, no final, um atendimento mais humanizado, ou seja, um suporte para que esses estabelecimentos possam crescer. Não à toa, hoje, um time já superando, se aproximando da casa dos 1.200 funcionários aqui no Brasil. Quando a gente fala de consumidor final, a gente está falando de, primeira coisa, entregas mais acessíveis. Então, a gente vê hoje plataformas operando com taxas de delivery mais altas, taxas da própria plataforma. A gente chega com uma pegada de entregar um custo do delivery mais acessível para que o mercado brasileiro saia desse mercado de entrega de comida online de indulgência e seja mais um canal de possibilidade de alimentação. Segundo, entregas mais rápidas. E aqui é muito importante ressaltar que entrega mais rápida não significa pressionando o entregador para correr mais para fazer uma entrega. E sim, a gente tem uma tecnologia hoje que faz com que o entregador fique menos tempo esperando o pedido ficar pronto, seja na cozinha ou ele se deslocar até o restaurante, a cozinha do restaurante para retirar esse pedido. E por último, entregas mais precisas, ou seja, você enxerga um horário estimado de entrega do seu pedido e essa entrega é realizada naquele prazo. Caso não seja realizada no prazo, a plataforma compensa o consumidor final com cupons de desconto para uma segunda tentativa. Esse é o modo Kita de operar chegando no mercado brasileiro. Muitas informações e a gente está falando de um setor extremamente importante no Brasil porque há muito tempo mudou o hábito do brasileiro na forma de se alimentar, inclusive, porque agora ele pode, a partir de um aplicativo, pedir a comida. Me chamou muita atenção. Primeiro, o setor, existe uma pressão dos concorrentes de vocês em relação ao entregador para entregar mais rápido? A gente entende que hoje existe até o ambiente público muito preocupado com a segurança dos entregadores. Os próprios entregadores, obviamente, querem ter receitas, né, uma renda melhor, mas eles também querem ter uma segurança maior, né? Então, isso a gente enxerga como uma oportunidade, até porque nas imagens que estão passando aí, a gente consegue ver alguns dos nossos entregadores
no nosso mercado doméstico chinês, com alguns equipamentos que não se tem hoje operação no mercado. Eu até trouxe aqui para a gente poder mostrar para o espectador da Jovem Pan News. Esse é um capacete para ciclista que a gente vai oferecer no mercado brasileiro. Esse capacete é o que a gente chama de capacete inteligente. Ele tem algumas tecnologias embutidas que não se encontram no mercado, isso aqui é uma patente da nossa empresa. Então, esse capacete permite, por exemplo, que o entregador consiga fazer entregas sem necessidade de acompanhar a rota da entrega pelo celular, porque ele tem um sistema embutido de áudio que consegue guiar esse entregador ao longo do trajeto. Segunda coisa, ele tem um sistema de acelerômetro com Bluetooth embutido, em que a gente temos um time interno que monitora, caso haja algum acidente, o nosso time de segurança consegue entender o que aconteceu, entrar em contato com esse entregador e, quando necessário, enviar uma equipe de apoio com esse entregador. E por último, esse sistema também permite com que a gente consiga ver se o entregador, a que velocidade ele está se deslocando, inclusive se ele está respeitando ou não as vias locais em relação a entrar na contramão ou não, como uma forma também de incentivar o bom comportamento junto à plataforma. Então isso aqui é um dos poucos exemplos do que a gente tem de infraestrutura que a gente pretende trazer para o mercado brasileiro, endereçando até a tua pergunta do como é que esses 5,6 bilhões de reais que a gente se comprometeu com o Brasil vão ser investidos no nosso país. Danilo, qual é a meta de vocês em relação ao número de entregadores? Vocês querem chegar a quantos no Brasil nos próximos anos, de entregadores e também restaurantes cadastrados? A gente faz um planejamento muito cidade a cidade, então a gente entende muito quantos dos restaurantes já operam com alguma plataforma de delivery e como é que a gente consegue estimular mais restaurantes que ainda não conhecem desse mercado a entrar nas plataformas. O que eu posso dizer de números já que a gente consegue trazer aqui é que a gente abriu de maneira orgânica os funis de cadastramento de entregadores para a plataforma em mais de 60 municípios espalhados pelo país e já recebemos mais de 130 mil cadastros nesse funil. Então é um número bem expressivo. A gente entende que, do ponto de vista de restaurante, existe um potencial de superar 300, 400 mil restaurantes, estabelecimentos comerciais de diferentes portes dentro do nosso país com a operação. Mas ao longo do tempo, a gente vai ver que, com o mercado expandindo, mais estabelecimentos, mais empreendedores vão se juntar a esse mercado. Danilo, a gente tem recebido nos últimos meses todas as lideranças, como você, do setor de delivery no Brasil. E a gente abre espaço a todos os aplicativos para trazer os anúncios, os planos, porque a gente tem acompanhado o quanto esse mercado está acirrado no país. Mas agora vem a pergunta: qual que é o tamanho da ambição de vocês no Brasil? A gente tem uma operação hoje na China que, como você citou, é líder de mercado. A gente hoje uma média de mais de 80 milhões de pedidos por dia, são mais de 770 milhões de pessoas servidas pela nossa plataforma, mais de 14 milhões de estabelecimentos cadastrados que oferecem seus produtos através da Akita ou da Meituan e mais de 7 milhões de entregadores que fazem pelo menos uma entrega todo dia nas nossas plataformas. Saímos e expandimos internacionalmente a partir de 2023, indo para Hong Kong, mais recentemente, ano passado, lançando a operação na Arábia Saudita, esse ano lançando Kuwait, Emirados Árabes e Catar. As operações todas que a gente tem como referência internacionais, que essas que eu citei, Hong Kong é mais antiga, em 2 anos a gente viu o mercado dobrar de tamanho com a nossa presença. Então a gente entende que aqui, número 1, existe um potencial de também isso acontecer no Brasil, uma vez que não existam exclusividades no nosso, ou qualquer tipo de bloqueio no nosso país, no segmento de food delivery. A gente defende isso como a principal caminho de crescimento para o país. E nesses países todos, os mais antigos, que são Hong Kong e Arábia Saudita, também somos líderes. Alcançamos a liderança num prazo de 1 ano. A gente entende que o mercado brasileiro é muito maior, é um país continental, não vai ser dessa mesma maneira, mas a gente foca principalmente em trazer mais pessoas para dentro do food delivery do que única e exclusivamente ficar tentando capturar o usuário, o restaurante ou o entregador da plataforma para vir para nós. Isso é uma consequência do bom nível de serviço que a gente espera atender também ao nosso público. Muito bem, nós conversamos com Danilo Mansano, vice-presidente da Kita, que tem um desafio amplo aí pela frente, porque vai chegar. 30 de outubro, então, Santos, São Vicente e até o fim do ano em São Paulo, capital. É isso, Danilo?
É isso aí, e já disponível para download em todas as lojas de aplicativo. E uma vez que fez o download, a gente vai anunciando a chegada nas cidades em expansão aí. Danilo, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Business. Agradeço, um abraço. E a gente volta com o Business falando da Krispy Kreme, que é uma sensação aqui no Brasil. Ela vai ampliar a sua presença na capital paulista com a abertura de 2 novas unidades até o fim de 2025. Essas novas lojas fazem parte do plano de expansão iniciado neste ano, quando a marca inaugurou a sua primeira unidade na Vila Nova Conceição. O novo espaço no Shopping Morumbi apresentará o design mais recente da marca e oferecerá uma ampla variedade de donuts. Já o quiosque no Shopping Cidade de São Paulo trará uma versão compacta dessa experiência da marca voltada ao público da Avenida Paulista. As unidades serão abastecidas diariamente pelo centro de produção da marca, que tem uma capacidade para fabricar até 50 mil donuts por dia. A Embraer anunciou que fechou um pedido de 20 aeronaves E195-E2 com a empresa de leasing holandesa a True North, avaliado em 1 bilhão e 800 milhões de dólares, segundo valores de tabela. O acordo também inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais. Segundo a Embraer, este é o primeiro pedido direto da True North a uma fabricante de aeronaves, destacando o reconhecimento do mercado a essa família, E2, e ao seu sucesso em termos de desempenho e eficiência. A companhia brasileira ressaltou que o negócio evidencia a demanda crescente por jatos regionais de fuselagem estreita, sustentáveis e de porte adequado, além de reforçar a posição da Embraer no segmento de aeronaves de nova geração. Atualmente, a companhia opera uma frota, a True North, opera uma frota com mais de 100 aeronaves, incluindo turbohélices, jatos regionais e também os modelos crossover em leasing para mais de 30 operadores em 24 países. A OpenAI, a dona do ChatGPT, anunciou uma parceria de 100 bilhões de dólares com a Broadcom para desenvolver e produzir os seus primeiros processadores internos de inteligência artificial. Pelo acordo, a OpenAI projetará os chips que serão fabricados e implantados pela Broadcom a partir do segundo semestre de 2026. Os novos chips personalizados terão uma capacidade de 10 gigawatts, o equivalente ao consumo de energia de mais de 8 milhões de residências nos Estados Unidos, segundo as empresas. O anúncio fez as ações da Broadcom subirem mais de 7% no início do pregão. O acordo reforça a corrida global por poder computacional para treinar modelos de AI avançados em meio à forte dependência atual da indústria dos chips da NVIDIA. E o carro voador da fabricante chinesa Arid, avaliado em cerca de 270 mil dólares, fez a sua estreia em Dubai durante um voo de demonstração sobre um resort de luxo. O modelo elétrico, batizado de Land Aircraft Carrier, é capaz de decolar e pousar verticalmente como um helicóptero e já acumula 600 encomendas em países do Golfo, incluindo grupos empresariais dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. O veículo também conta com modo de voo automatizado e, segundo a empresa, foi projetado para ser acessível e fácil de pilotar. Essa companhia é uma unidade da XPeng Motors. O voo em Dubai ocorreu após a empresa receber autorização especial da Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados para testes tripulados no país. A expectativa é que o modelo chegue ao mercado em 2027, após novas aprovações regulatórias. E com isso, com as imagens do carro voador em Dubai, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se,
tenham sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.